estão meus filhos? Aí você fala assim, meus filhos não estão sentindo muita diferença do período de Covid ou não, porque por si só eles não gostam muito de sair, não gostam muito de sair. Então, para eles não está sendo tão difícil. Está sendo Uhum. difícil porque eles tinham rotinas. Aí entra, eu vou falando de todos os pais. Todos os pais Sim. estabeleceram rotinas para os filhos. Entre as rotinas, a terapia que ele fazia era uma rotina. A visita aos avós, de certa forma, todos os domingos, ou a visita ao culto, à igreja, era uma rotina já estabelecida. E com o Covid-19 foi rompida a rotina. E aí a criança sente falta da rotina. E mais que qualquer outra criança, o autista gosta de rotina. A rotina dá segurança para ele. Não é que Isso. ele é metódico, na verdade, que a rotina me dá segurança de fazer as coisas. Então, sem rotina. E agora? Sem rotina. A Covid estabeleceu uma nova. Levamos anos para estabelecer Construir. rotinas para eles. E agora o Covid nos obrigou, nesses últimos cento e poucos dias, a ter novas rotinas. É isso que eu queria te falar. E aí? Fala para mim agora. E agora essa nova rotina? Isso, é exatamente isso. O ponto central, né, da nossa conversa é realmente esse, né? A quebra brusca, né, ainda mais dessa rotina. Tudo gira em torno da rotina, no final das contas. Porque se você for parar para pensar, é, você falou aí, a gente levou anos construindo, né, umas rotinas e a gente não teve tempo de se preparar para desconstruir isso e construir uma nova, né? Porque o que a gente mais orienta é, ok, vamos construir uma nova rotina dentro desse período, né, do agora, né, que a gente está. Mas como é que isso era construído antes também, né? Você falou um exemplo aí que eu achei fantástico, né? É, seus filhos, a gente fica com aquela história de do isolamento social, agora isolou tal. Seus filhos, eles já tinham uma rotina antes de que não saía muito de casa, então não faz muita diferença hoje, né? Vamos supor. Então, como é que isso era visto antes? Qual era a rotina da criança ou do jovem antes? Ele não tinha rotina nenhuma, né? Ele tinha uma rotina bem rígida, cheia de compromissos, cheia das terapias, cheia, né, de atividades. Como é que era antes? Como é que essa criança assimilava essas mudanças quando precisavam ser feitas, né? Como é que ela assimilava uma mudança mesmo que fosse pequena da rotina? Porque você imagina, às vezes uma mudança pequena, um horário de banho que seja, causa né, um terremoto, né, digamos assim. Imagina você mudar toda a sua vida de um dia para o outro, né? Imagina sumir tudo de uma hora para outra, né? Sumiu terapia, sumiu escola, sumiu igreja, sumiu tudo, né? Então, e é exatamente isso. A rotina ela traz segurança porque ela dá uma sensação de previsibilidade. Eu sei o que vai acontecer depois, né? Eu sei o que é que vem depois disso. Mas agora nesse contexto, ok, o que é que vem depois, né? É, a questão da escola, por exemplo, é algo que está bem, e das terapias talvez também, é o que está bem marcante, né? Porque parou a escola e volta quando, né? Tem estados aqui, pelo menos em Pernambuco, a gente não tem uma definição ainda de quando é que volta, né? E aí a pessoa com autismo ela precisa desse norte aí, ó, volta mês que vem. E aí ele já vai, né, assimilando que volta mês que vem, né? Então é importante a gente pensar nesse e agora o que é que a gente faz. Eu acredito que seja interessante a gente pensar um pouquinho no como é que era antes, né? Se realmente essa rotina existia, se a criança tinha resistências ou não diante do que lhe era proposto, né? De como ela aceitava essas mudanças e como é que as crises eram gerenciadas. E também como era a rotina da família, não só da criança, não só do adolescente. Porque a rotina da pessoa com autismo, a rotina da família da pessoa com autismo faz parte da rotina dele também, né. Então agora, eh, todo mundo ficou sem rotina, né, e aí nós neurotípicos, né, conseguimos até passar,
E olhe lá, porque tem gente que já está meio, né, também desesperado sem a rotina de trabalho, sem, como você mesmo falou, os transtornos mentais estão aflorando também. E aí, nós que não temos autismo também ficamos incomodados, de certa forma, com essa mudança, com essa nova configuração de tudo, né? Então, se a família está ali totalmente desorganizada, perdeu um senso mínimo que seja da rotina do que era, essa criança, esse adolescente provavelmente já vai se desorganizar, porque o que ele está vendo à volta dele também está desorganizado, não está mais como era, A né? gente, hoje eu tive a oportunidade de conversar na escola do meu mais velho e conversando na escola e apresentei para a diretora pedagógica, coordenadora pedagógica, perguntou a respeito como é que ele estava. Aí eu falei assim, ele está se adaptando à nova rotina de ficar em casa. E aí ela falou assim, mas ele já está ansioso de voltar para a aula? Eu falei assim, aí nós vamos ter que estabelecer uma nova rotina, porque ele já vai se adaptar à rotina de ficar em casa. E aí você fala, Exato. aí vamos fazer um parêntese. Quase toda criança que já está mais de cento e poucos dias em casa, tirando aquelas crianças que realmente são apaixonadas pelo ambiente escolar, estão achando interessante ficar e estudar em casa. Então, já criou uma nova rotina. Então, uma criança normotípica, quando a gente fala normotípica, eu gosto de deixar bem claro, porque a gente usa muitos termos assim técnicos para poder explicar, assim, aquelas crianças que têm o crescimento e desenvolvimento que hoje se fala que é natural, não normal, natural. E Isso. toda outra criança que tem um desenvolvimento não natural, seja, inclusive a pessoa que é aquela criança que é muito inteligente. Não é natural ser tão inteligente, né? O superdotado. Então, quer Isso. dizer, são as coisas naturais, tão naturais, visíveis, que a gente vê toda hora. Então, as nossas crianças normotípicas, ou com comportamento natural, elas, assim, elas já estão adaptadas. O autista, mais ainda. Quando a gente está falando agora do antes da pandemia, me faz recordar é até uma conversa que eu tive com você, assim, num brainstorming, conversando sobre o que nós conversaríamos aqui hoje. Muitas famílias queixam da ausência das terapias, das visitas, de sair de casa, de poder. Mas antes da pandemia, muitas delas não faziam isso. Elas não Exato. faziam isso. Então, elas estão sentindo falta porque eu deveria estar fazendo isso. Talvez nós, pais, sentimos um pouco de remorso de não estar conseguindo dar para os filhos a qualidade que os professores davam na escola, que o terapeuta Uhum. conseguia dar, que a psicóloga, que o médico podia, mas essa responsabilidade também é nossa. E muitas vezes a gente delegou para outras pessoas responsabilidades que são, assim, a gente fala que são bicâmaras, né? Tem a responsabilidade da família e a responsabilidade dos profissionais que trabalham com os nossos filhos. Então, quando agora a Isso. responsabilidade ficou totalmente com a gente, nós estamos sentindo falta do que era antes. Então, aí vamos dividir agora, Thalita. Tem a família, as pessoas da família que estão com seus próprios problemas, com seus próprios medos, com suas próprias situações, suas próprias angústias, aquela batida no coração, o medo de adoecer, o medo, um monte de coisa, né? Estão pensando como era o antes, né? Esse antes, como é que era esse antes? E estão sentindo falta do antes. Mas como era o antes? Para a gente poder falar agora de uma situação que a gente fala que é e o durante a pandemia, a gente fala assim, como é que a gente fala para ele assim? Agora eu estou falando de durante. O antes eu estou sofrendo porque não teve. E agora o durante? É como se agora eu estou sentindo, muita gente pensa que as dificuldades que estão sendo sentidas, né, vem aquele medo de eu devia ter feito tal coisa, né, porque senão eu não estaria sentindo essa dificuldade agora, né. E às vezes nem é isso, às vezes, essa dificuldade iria aparecer do mesmo jeito, iria aparecer mesmo, você tendo, né, feito essa ou aquela estratégia anteriormente. Mas o agora, né, o que temos para hoje, como diz a história, é realmente todo mundo praticamente, né, de quarentena, pelo menos por um quê? 2, 3 meses aí, né. E é como você falou, a família teve que se ajustar a novas demandas,
Então, assim, o pai e a mãe agora é pai, mãe, professor, terapeuta, né? E tendo que saber lidar com essa interrupção das terapias, interrupção da escola, novas demandas emocionais, porque ainda tem os irmãos, a família, né? E todo mundo tem que tá passando por isso de uma forma diferente, né? Numa mesma família podem existir 4 pessoas, tá o pai, a mãe, o filho, a filha, e cada um tá vivenciando isso de uma forma totalmente diferente, pode ter certeza, né? Até porque cada um tinha seus projetos, cada um tinha sua vida, cada um tinha seus caminhos, embora em algum momento aquela rotina se sincronizasse de alguma forma, mas cada um tinha seus projetos, sua vida, suas atividades, né. E aí, uma coisa que a gente precisa entender é qual a relação, nesse momento, que está sendo mantida, tanto com as terapias para quem fazia essa atividade, né, para quem vinha com as terapias e com a relação com a escola, que está sendo mantida, né. As terapias em alguns casos, foi possível migrar, né, para a modalidade online, né, e isso pode ser de uma certa forma dado continuidade, pelo menos com orientação de pais, com em alguns casos também, com videoconferências, videochamadas, mas a gente sabe que nem todas as pessoas se beneficiaram dessa ferramenta, né, puderam se beneficiar dessa ferramenta. Eu, por exemplo, trabalho em um serviço público onde os atendimentos ambulatoriais foram realmente suspensos, né. E aí, em alguns casos, foi possível manter o acompanhamento online, mas nem todos acaba que nem todos foram possíveis de ser mantidos, né. E isso é uma realidade que deve ter seguido por todo o país, né. Escola, mesma coisa, né, algumas escolas se organizaram, conseguiram se organizar para manter, aulas online, videoaulas ou levar as atividades até o aluno de alguma forma, mas até isso a gente tem que entender de uma forma particular, né. Imagina uma criança, eh, e não precisa nem ser autista, né, isso acontece com outras crianças também, de ter um tempo, imagina que mudança brusca, né, você tinha uma sala de aula que você já tinha algumas dificuldades ali, você precisava de um professor auxiliar, enfim, e de repente você tem que ver o teu professor pela tela de um computador, né. Isso talvez não seja tão simples de assimilar como a gente pensa que é, né. Até para nós que não temos, autismo ou alguma outra dificuldade de aprendizagem, porque isso pode acontecer não só com crianças, né, com autismo, é difícil de se acostumar a um novo modelo, né. Imagina que de um tempo para cá, o ensino EAD começou a ganhar força, né. Mas até hoje eu vejo muitas pessoas dizendo: "Ah, eu não consigo me adaptar com o ensino online", né. "Eu não consigo me adaptar com aulas online, eu prefiro assistir aula presencial". Então, assim, cada pessoa vai ter uma forma de aceitar aquilo, isso independe do autismo necessariamente, sabe. Eu vi um dia desses o relato de uma mãe que estava bem preocupada, porque ela queria que o filho, aceitasse o atendimento online da professora, né, na sala de aula, e eu não lembro qual era o tempo, né, de aula que a professora queria, passar com o aluno ali. E aí eu comecei a questionar: "Será que realmente está sendo efetivo isso?", né, "Será que esse é o caminho certo, a estratégia certa? Será que porque todo mundo está na escola, né, desse adolescente", eu não lembro se era criança ou adolescente, mas se todo mundo da escola está tendo essa atividade, será que ele realmente está se beneficiando disso dessa mesma forma, né? Que outra estratégia a gente poderia ver, né? Poderia ser uma aula num formato diferente, um tempo mais curto para ele ir se adaptando, né? Até porque toda mudança de rotina no autismo tem que ser pensada, aos poucos, né? E no contexto da pandemia que estamos, a gente não teve essa oportunidade. Então, são questões a serem pensadas, né. É importante manter essa relação com a escola, mas entender de que forma a criança vai ser melhor assistida e melhor beneficiada dentro desse contexto, né. Isso vale tanto para a terapia como para a escola, né. Então, aí a gente faz, nesse contexto que